Todo mundo se lembra do grande meme Cassino no Sabadaço, não é? Mas Gilberto Barros tem uma história longa na televisão brasileira. Foram vários momentos e vários movimentos que trouxeram muito entretenimento em diferentes emissoras. Você sabia que ele já trabalhou na Globo? Você sabia que Gilberto Barros já foi repórter do SPTV? É tudo isso. E a gente vai ranquear hoje os melhores programas de Gilberto Barros, da fase policial até a fase de entretenimento. Tem programa aí que eu tenho certeza que você não se lembra mais que existia, mas que você assistia, como eu, lá nos anos 2000. Nós vamos falar sobre esses programas e sobre muito mais a partir de agora, colocando cada um na sua posição do ranking. Então você que está acompanhando agora, não se esqueça de pegar papel e caneta, já anotar aí nas suas categorias e comparar depois com o que eu vou escolher por aqui. Começa agora mais um Ranking Rede Gesla. E o ranking de hoje, portanto, tem os principais programas apresentados por Gilberto Barros. Nós vamos colocar na tela já a partir de agora, começando pelo Disque Record, lá no início dos anos 90, o momento em que ele vai para a Record, de fato, né? Porque até então havia ali uma dificuldade de criar, né, uma conexão do Gilberto Barros na Globo para alçar novos voos. Ele ficou um tempo fora da TV, inclusive, mas nas rádios e tudo mais, e a partir ali da década de 90 ele vai, portanto, para a Record no Disque Record. O Disque Record ele é o embrião do Balanço Geral, mas ele tinha como principal ativo essa ideia das pessoas ligarem para lá para falarem com o Gilberto Barros, trazerem seus problemas jornalísticos mesmo, né? No sentido de buraco de rua, esse tipo de coisa, esse tipo de denúncia que até hoje acaba acontecendo muito no Balanço Geral. Então o Disque Record tinha esse formato também de interatividade. O Disque Record, particularmente, eu acho que é um programa normal, mas ao mesmo tempo eu vou colocar ele aqui no ruim, porque eu particularmente não gosto muito de programa policial, né? Então tem essa questão. Nós vamos avançando com os critérios por aqui, não é? Mas a gente tenta fazer o melhor com o que temos. Vamos lá, porque agora eu quero trazer aqui o Cidade Alerta. Sim, Gilberto Barros foi o segundo ou terceiro apresentador do Cidade Alerta. Esse cenário aqui é da época pouco depois do Ney Gonçalves Dias, então vejam como essa ascensão do Gilberto Barros, ela começa a acontecer na Record, primeiro pelo Disque Record, depois ele vai para o Cidade Alerta também, né? E nesse sentido, no Cidade Alerta, eu também colocaria, eu já vou colocar aqui no fraco, pra gente ir subindo a categoria, né? Porque é que eu não gosto de programa policial, eu sempre acho muito pesado, mas a desenvoltura do Gilberto Barros fazendo o jornalismo policial sempre foi intocável, não tenho o que dizer. A questão, depois do que vem na sequência, é uma bucha que Gilberto Barros assume na Record, que é o famoso negócio de tu assumir o programa que era de outra pessoa. O Leão Livre, ele nasce na esteira da saída do Ratinho para o SBT, o Ratinho que fazia o Ratinho Livre ali na Record, e o Leão Livre ele surge nesse gap. Vale lembrar que nós temos então o Gilberto Barros saindo do início da tarde com o Disque Record, passando pelo Cidade Alerta no fim da tarde, para chegar ao Leão Livre à noite. O Leão Livre, inclusive, ele passou por várias reformulações. Ele começou muito parecido com o Ratinho Livre, mas acabou indo mais para a linha de shows, né? Teve ali presenças de outros artistas e tudo mais. Eu colocaria o Leão Livre aqui no médio, porque ele não alcançou a mesma repercussão do Ratinho. Com isso, não tem nem comparação com o que o Ratinho entregou ali para a Record naquele momento, mas ao mesmo tempo ele conseguiu, o Leão, manter a relevância daquele produto naquele horário ali com o Leão Livre. E aí, meus amigos, nós vamos para ele, um dos mais saudosistas programas de provas da TV brasileira. Eu era apaixonado por qualquer game show que tivessem provas, pontos, convidados, brincando nessa época. Até hoje só um pouco, né? Não dá para dizer que deixei de ser. Mas o Quarta Total, ele tem por característica ser, para mim, um programa bem inovador de provas. E era na quarta justamente para enfrentar o futebol na Globo, para enfrentar outros produtos do SBT e tal. Não ficou no ar por tanto tempo. Foi de 99 a 2002, até o Gilberto sair da Record, mas marcou época, marcou uma geração. Eu queria muito assistir sempre o Quarta Total, mas não era muito possível não, porque eu dormia cedo, né? Então eu via, nunca me esqueço que uma vez a Kátia Fonseca e o Nelson Rubens, à época no Note a Note, né, foram no Quarta Total e eu vi a participação deles no dia seguinte, dentro do Note a Note, né?
Foi essa a pegada. Mas o Quarta Total, sem sombra de dúvidas, tem que entrar aqui na categoria intocável. É um dos programas mais legais de game show, de provas, que existiu naquela época ali. Não há o que tirar nem pôr. Depois, o Gilberto Barros foi também para o domingo da Record com o Domingo Show. Sim, é o mesmo nome, a Record aproveitou para reutilizá-lo quando o Geraldo Luiz usou esse nome aí. Então o Domingo Show, ele tinha muitas coisas do Quarta Total em si, mas tinha um negócio do almoço de gala, era no domingo ao meio-dia, então tinha várias dessas conexões, mas eu adorava o programa também, gostava muito. Teve uma época que ele foi no fim da tarde de domingo, depois passou pro meio-dia, mas era um programa muito, muito bom, que não era tão bom quanto o Quarta Total, mas eu vou colocar aqui na categoria excelente. Excelente. E aí, meus amigos? Eu acho que eu vou ter que tirar... Não vou poder tirar o Quarta Total daí. Vamos lá, porque nós temos então a mudança de Gilberto Barros da Record para a TV Bandeirantes. E aí, meus amigos? Cassino! O Sabadaço foi um fenômeno na Band, incomodava a Globo no sábado à tarde muitas vezes. Era uma guerra de audiência entre Gilberto Barros, Raul Gil, Caldeirão do Hulk. Era uma coisa muito louca o que acontecia na TV no sábado à tarde naquela época. Mas o Sabadaço, sem sombra de dúvida, até pelo Cassino, mas não só o Cassino, tinha ali MC Serginho e Lacraia quase toda semana. O Calypso começou ali também. Game musical abria o programa e eu adorava o game musical com a banda ali tocando junto. Enfim, então nós temos aqui o Sabadaço totalmente no intocável, temos que colocar aqui. Depois, na própria Band, né, na Band mesmo, o glorioso Gilberto Barros apresentou o Boa Noite Brasil, que pela última vez tinha sido apresentado por Flávio Cavalcante na Band, né? Era um nome que a Band já tinha há muito tempo. O César Filho é detentor dos direitos desse nome atualmente, né? Mas a gente tinha nesse programa uma daquela revista, era basicamente um super pop um pouco mais, como é que eu posso dizer? Tinha também game show, tinha debates polêmicos, as cartas do Yu-Gi-Oh!, um debate inesquecível desse programa, né? E nós tivemos, portanto, no Boa Noite Brasil também um ciclo importante e momentos gloriosos como o Água na Carol. E eu particularmente acho que Mas eu não acho nem excelente o Boa Noite Brasil. Eu vou colocar o Boa Noite Brasil aqui no médio. O Cassino foi no Boa Noite Brasil também, teve grandes momentos, cantando Shake Shake, né? Mas eu reservei esse espaço do excelente para um outro programa que eu tinha esquecido completamente, mas que eu era viciado, que era A Grande Chance. Vocês lembram disso? A Grande Chance com o Leão era uma versão do Passa Palavra até hoje, um produto que dá muita audiência na Argentina, que funciona muito bem em outros países e que conseguiu dar uma consistência para esse horário nobre da Band. Era um baita programa de perguntas e respostas, brincando com as palavras mesmo, né? E era muito legal. Daí tinha música, tinha outras coisas. Tinha meio que charadas do tipo Acerte ou Caia, assim, né? Mas eram diversas variedades. Então isso que fazia a diferença também. Para mim, A Grande Chance tem que entrar aqui na categoria excelente. Vai pro excelente para mim. E para fecharmos o nosso ranking de hoje, eu estou fazendo o programa mais curto, porque o pessoal não tem acompanhado até o fim, então talvez seja porque está muito longo. Coloca aqui se você gosta desta duração do nosso ranking Rede Gesla. Nós temos aqui o Sábado Total, que é uma tentativa de reviver o Sabadaço na Rede TV. Nesse caso, nós temos o clássico Ela Acelerou, né? A minha Burgman da Suzuki, mas o programa acabou não pegando muito. Ele tinha uma intenção de ser a mesma coisa que foi o Sabadaço, mas ficou muito longe disso, inclusive na audiência, né? Inclusive na audiência, tanto que não durou muito tempo no ar. O Gilberto costumava trazer, inclusive, a maioria dos participantes, a maioria dos convidados do Sabadaço, né? Mas aí já era 2012 e a coisa não andou muito bem. Então eu vou colocar o Sábado Total aqui no normal, por conta de alguns momentos que eu acho que foram bem. Mas é isso, né? Nós temos também, pode ser que eu esteja esquecendo de algum programa, mas pelo que eu pesquisei é basicamente isso. Então nós temos no Intocável, Quarta Total e Sabadaço, excelente Domingo Show e A Grande Chance, médio Leão Livre e Boa Noite Brasil, normal Sábado Total, fraco Cidade Alerta, ruim Disque Record. O que vocês acham?
essa lista de vocês também? Coloquem aqui nos comentários e a gente fica por aqui, voltando na semana que vem, na terça-feira, com mais um Ranking Rede Guess. Um abraço e até lá.